Hoje vamos tratar sobre teoria do Estado, teoria geral do Estado. Vejamos, há várias formas de explicar o conceito do Estado. Então, hoje nós vamos apresentar a você a forma mais conhecida, né? E para isso, eu preciso te contar uma história bastante interessante e preciso que você exercite um pouquinho, né, a sua imaginação, tipo quase Fantástico Mundo de Bob. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar desse desenho animado, pesquisa no Google que você vai entender do que é que eu estou falando. Então, se você estiver em casa, se você estiver relaxado, eu sugiro que você apague um pouquinho a luz, né? Pegue umas pipoca, bocos, coloca lá no micro-ondas e vamos ouvir um pouquinho, né? Escutar um pouquinho essa história que é super atrativa, mas vocês vão entender por quê. Bem, muitos anos atrás, o homem vivia em um mundo ainda a ser descoberto, certo? Imagine o planeta Terra inteiro, quase nada povoado. Era muito chão para pouca gente. O homem, chamado nessa época de o homem natural, entendia que ele não podia ser limitado nos seus direitos. Quase Tom Hanks em Náufrago, só ele lá, a natureza, sozinho. Ele mal sabia se comunicar e o homem já começava a pensar sobre os seus direitos. Isso é que na teoria antropológica e na teoria contratualista nós chamamos de estado de natureza. Além do direito à vida, o que o homem mais valorizava até então seria a sua liberdade. E nada o podia impedir de viajar para terras mais distantes, ir para florestas, ir para rios, enfim, não existiria, né? Porque todo canto era terra de ninguém, né? Então, a liberdade talvez fosse o direito mais quisto e mais visível para um homem nesse estado de natureza. Só que aos poucos o homem começou a dominar essa natureza, né? O frio e a chuva já não vinham mais ao acaso, né? O homem percebeu que de tempos em tempos os períodos meteorológicos iam se repetir. Então ele descobriu as estações do ano, né? Então assim a agricultura deixou de ser um mistério divino e gradativamente esse homem ele aprendeu a colher o seu alimento da terra sempre na estação apropriada. E esses são apenas alguns dos motivos pelos quais o homem percebeu que não precisava mais passar a sua vida viajando de um lugar para o outro. Quando era quente, ia para um lugar, né, a fim de que pudesse ali se alimentar e ter o seu fruto. Quando era mais frio, iria para um outro lugar. Enfim, uma vida cheia de saudades sem fim começava a dar lugar à estabilidade de um lar, ou seja, a sua terra própria, o seu espaço próprio. Lógico, né? Mas nem tudo são flores. De vez em quando, aquele terreno que um homem talvez houvesse cultivado com tanto carinho, com tanta devoção, era simplesmente transpassado por outro homem, seu semelhante, que assim o fazia com o argumento de estar exercendo a sua liberdade. Ou seja, se não existe limitação, né, eu ia lá, colhia tudo e um outro chega, não, isso também seria meu, né? É fácil a gente imaginar essa situação. Se eu pergunto com certeza, né, se eu pergunto, olha, nada é de ninguém, certo? O que é que você iria fazer? Muitos iam chegar, pegar a casa talvez mais top da cidade onde vocês moram e dizer, não, ali eu quero morar ali, não é de ninguém, então eu quero que seja minha, né? Ou
um determinado bem, como um carro, por exemplo. Eu quero um carro tal, quero um carro assim. Então, uma pessoa poderia gastar a vida, né, cultivando uma terra para obter o seu sustento. De repente alguém chega e diz, todos temos direito à liberdade. Então eu sou livre para passar por cima do seu terreno que fora cultivado e não me importar se ele está tão bem cultivado ou não. Quero fazer uso do jeito que eu entender, né? Então isso seria liberdade. E o homem natural começou também a achar isso, né? Por isso que ele começou a perceber que mesmo que de todos sejam de fato livres, todos também teriam o direito de reservar um pedacinho de chão para chamar de seu. E o direito de liberdade começou então a ser limitado pelo direito de propriedade. É o que nós chamamos de propriedade privada. E nessa época não havia alternativas a não ser entrar em um acordo. Então, se continuassem brigando entre si para impor os seus próprios direitos, os homens corriam um sério risco de se aniquilarem. Aquela ideia do mais forte, aquela ideia de que quem tivesse o maior poder, seja realmente de passar por cima do outro, né, iria sempre vislumbrar as melhores propriedades, os melhores espaços de terra, enfim. Então, ao reconhecerem essa necessidade de limitar os direitos de cada um, os homens começaram a sair desse estado de natureza assinando uma espécie de contrato, né? O contrato é um acordo de vontades em que decidiam limitar um pouco essa sua liberdade em benefício da liberdade dos outros, né? Então, dessa forma, mesmo os direitos, né, que nós tínhamos como ilimitados, né, começaram sim a ser limitados um pelos outros em nome desse contrato social. Inclusive os direitos que eram considerados importantes, né, como o direito à propriedade privada, o direito à liberdade. Então eles foram limitados de pouquinho a pouquinho para cada um, para que no final todos pudessem sair ganhando, que nada mais seria do que a própria sobrevivência da espécie humana. Então esse acordo é conhecido como um nome de contrato social, porque para muitos autores, né, esse foi o contrato que deu origem à sociedade, né, com a configuração a qual nós conhecemos hoje, né? Nesse sentido, tem um autor muito importante que é Rousseau. Ele fala sobre o momento em que o homem percebeu a necessidade de estabelecer um contrato social para garantir a sua própria liberdade, a sua propriedade, mais que isso, né? O próprio direito à vida, à sobrevivência da espécie humana. Só para vocês terem uma ideia, né? Ele diz o seguinte, olha, o que o homem perde através do contrato social é a sua liberdade natural, um direito limitado a tudo aquilo que causa desejo que ele pode obter. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo aquilo que possui. Gostou da história, né? Então agora você pode acender novamente as luzes, né? Pode terminar a pipoca, né? E antes da gente continuar a conversar mais sobre esse assunto, o que a gente precisa destacar, né? E você deve ter percebido, é que ninguém sabe se esse contrato social realmente existiu de verdade, né? Não tinha como. Se a gente pensar, se você tiver uma perspectiva, né, criacionista, né, que sei lá, Adão e Eva e seus descendentes sentaram e foram discutir, né, esse contrato social a fim de poder possibilitar uma coexistência na Terra.
Mas nos séculos 17 e 18, vários escritores buscaram justificar o porquê de todas as pessoas, né, acabarem respeitando normas jurídicas. Tinha que ter uma fundamentação, né? E as normas jurídicas, elas contam com a proteção do Estado. E a gente pergunta, por que então a gente respeita o Estado? Porque a gente não pode falar de direito, de norma, de lei, né, sem pensar no Estado. Vocês, né, como futuros contadores, podem chegar e eu perguntar por que a gente paga imposto, né? Porque a gente respeita as leis de trânsito, a lei de trânsito, por exemplo, né? Porque permitimos que um homem, exatamente como nós, prenda uma pessoa e a leve obrigada à cadeia quando é condenado por um crime, né? Será que a gente consegue responder essas perguntas, né, quando nessa nossa análise? E essas perguntas foram respondidas, como a gente disse, por vários autores diferentes, né? Muitos deles viveram naqueles 2 séculos que a gente mencionou, no século XVII e no século XVIII. E eles buscaram, através das suas teorias, explicar a origem do Estado com a história que a gente contou aqui no início da nossa aula, né? Com essa que a gente chama de teoria do Estado natural. E pelo fato justamente deles terem em comum a crença em um contrato social, esses autores ficaram conhecidos como os contratualistas, né? E é muito interessante porque toda a teoria do Estado natural, a gente consegue verificar isso no próprio desenvolver da teoria propriamente dita, tem muita relação com aquela perspectiva antropológica, com aquela perspectiva do indígena, mas não é indígena que eu estou procurando a palavra, nem o aborígene, é aquele mesmo primitivo, aquele homem primitivo que fora descoberto nas grandes navegações com a vinda, né, dos europeus para o Brasil, e não só para o Brasil, para a América como um todo, tem muito desses elementos e começaram mesmo a associar aquela ideia, né, do estado de natureza ao que se tinha como descoberta em razão das grandes navegações. Lógico, esses autores contratualistas, com algumas diferenças entre si, todos utilizavam essa mesma história para explicar a origem da sociedade nessa configuração que a gente conhece hoje, né? Com essa perspectiva de Estado, de sociedade, de respeito às normas com que a gente conhece hoje, né? Um outro contratualista, né, que é Locke, né, inclusive ele acrescenta que o homem natural, que era livre por natureza, ele submeteu ao poder político do Estado por vontade própria, por vontade consciente, da necessidade desse acordo com os demais homens, né? O que estabelecia então o contrato social. Ele dizia o seguinte, Locke, basicamente os contratualistas mais conhecidos foram Rousseau, que a gente já trabalhou um pouquinho aqui, Locke, né, e Hobbes, né? Então nós tivemos Thomas Hobbes com o Leviatã, o contrato social de Rousseau, e Locke ele dizia o seguinte, olha, porque os homens são livres por natureza, iguais e independentes, ninguém pode ser tirado dessa condição e sujeitado ao poder político de um outro sem próprio consenso. O único modo pelo qual uma pessoa se despe de sua liberdade natural e se investe dos vínculos da sociedade civil consiste no acordo com outros homens para juntar-se e unir-se numa comunidade, para viver em união
com comodidade, segurança e paz. E a posse segura das suas propriedades e como uma garantia maior contra quem não pertence à mesma. Então, diante deste cenário, né, que for apresentado pelos contratualistas, o homem percebeu que essa delimitação de direitos necessária para garantir a sobrevivência da espécie humana, ela só seria feita de forma equilibrada se houvesse uma pessoa jurídica, ou seja, uma organização especialmente formulada para administrar os interesses do conjunto, o interesse da sociedade como um todo. E aí que surge a ideia de Estado. Estado nada mais seria do que uma pessoa jurídica de direito público, começando a entrar, né, na própria temática da nossa disciplina. A isso equivale dizer que o Estado é uma pessoa jurídica com autonomia para tomar suas próprias decisões, cujo objetivo é única e exclusivamente cuidar dos direitos e dos interesses da sociedade que o formou. Daí a relação entre contrato social e Estado, né? E já, no próximo bloco, a gente vai entender quais os elementos que compõem o Estado.